Olá vocês, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a 2021. Logo posto prognósticos com Xing para 2021. Hoje nós vamos falar de 3 temas que, embora seja repetitivo, eu acho interessante a gente estar falando novamente. Eu vou fazer um resumão rápido e no final eu vou passar uma dica de estudo prático muito top, porque não adianta a gente ficar só jogando as cartas, buscando oráculo, buscando o jogo só em si não dá resultados. Então por isso nesse final eu vou dar uma dica de como você vai utilizar as ferramentas que você tem agora para você conseguir fazer que as coisas mudem, conseguir ter resultados, não ficar só naquela coisa do joga e não sai do nada, né? Vamos lá. Eu já falei pra vocês que às vezes o oráculo, ele responde, não é o que a gente quer, né? É o que a gente tá impregnado, é um retrato da nossa mente. Vocês já sabem disso, quem já sabe comenta aí embaixo, sim, essa parte eu já sei. Que de fato, né, gente, é um espelhamento, é um reflexo, então não adianta a gente achar que vai ter 1000 respostas, vai ter resposta. Sim, claro, às vezes a gente pode dar de cara com o médium, que ele pode falar, olha, você tem uma grande revelação, que você teve vidas passadas, mas aí é raríssimo e são poucos casos. O oraculista, em geral, a maioria, eles são estudantes, quem é sério estuda, e a gente que estuda, a gente só vê a fotografia mental do momento. Para você conseguir uma evolução a partir daquilo, você precisa ralar, precisa fazer alguma coisa. E não adianta só jogar as cartas, ok? Então, eu vou até falar de uma experiência de como que as cartas respondem somente a nossa energia, a nossa egrégora mental. Esses dias eu me deu na telha de falar, bem, eu poderia aumentar um pouquinho minha capacidade de intelectual, né? Porque a gente nunca tá no limite, sempre dá pra melhorar ou sempre dá pra piorar. Então as coisas estão mudando, eu queria verificar a possibilidade de eu ter mais inteligência. Sei lá, me deu isso na cabeça e falei, quero ver. Aí fui lá ver, joguei as cartas, 3 cartas. Aí caiu, gente, caiu a carta do homem, do urso e da montanha. Como relacionar isso com intelectualidade, com sabedoria, com inteligência? Não, gente, não tem como. Então, as cartas respondem a nossa egrégora, até mesmo porque eu tenho tido problemas, inclusive financeiros, com uma pessoa do sexo masculino que se colocou realmente como um inimigo, como uma pessoa traíra, como um problema e um empecilho. Eu interpretei isso como, por exemplo, homem, urso e montanha, como, na melhor das hipóteses, conseguindo aí uma interpretação relacionando com a minha pergunta, foi de que eu tô com a força suficiente para pegar esse inimigo, ó, o espelhamento homem, montanha sim é inimigos internos, e fazer com que ele sofra bloqueios, tenha problemas, porque a vingança pertence a Deus, né? É só deixar fluir, não precisa ficar remoendo. Eu acho que esse sonho foi muito reflexo, porque o homem, quando cai, quando não tem um homem específico, a gente interagindo, né, a nível relacional íntimo, ou é a nossa alma, é a nossa predisposição de ação, né, ânimos, masculino, yin, yang, feminino. Para não alongar mais, então essa é a resposta. As cartas às vezes respondem outras coisas que não tem nada a ver com a pergunta assim. Por isso o autoconhecimento. É importante você se autoconhecer, saber dominar os seus pensamentos, não ficar à mercê das fantasias e desejos. É o mais difícil. Não ficar fantasiando o ódio, nem o amor, nem o desejo. Desejou no momento, beleza. Plantou a semente, esqueceu. Não vai ficar pensando. Não busca, deixa lá o negócio amadurecer, acontecer, fluir no tempo, no momento certo. Não ficar lá e ele já respondeu, quando ele vai responder? Isso não é legal. Inclusive deve ser feito o contrário disso, né? Tem que dar um gelo, um friozinho básico, né? Porque você fica disponível lá o tempo todo. Gente, tudo a ver com... Tem a ver até com a questão da procura da procura e oferta do mercado, né? Que é muito ofertado, fica desvalorizado, né? Então, até isso a gente tem que, na medida certa,
Enquanto isso, vai ler um livro, vai estudar alguma coisa, um hobby, um aprendizado, tira o foco do problema. Eu não consigo estudar, barulho, criança, não sei o que. Dá um jeito, se vira, isso está dependendo, seu futuro, sua vida depende desse aprendizado, desse autodomínio. Você não se deixar levar por desespero, às vezes você... Essa semana mesmo, a cliente perguntou sobre trabalho e apareceu lá a zica que ela tá com outra pessoa, a briga que ela tá, ou seja, não consegui ver o trabalho dela, por conta de que tem coisas interferindo nessa visualização. Então, para você sair desse círculo vicioso, a dica é: leia livros que exploram o poder da mente, o poder do subconsciente. Não esqueça que tua fé te salvou, tudo tá dentro de você, nada tá externo, não existe santo, não existe cruz, não existe Deus, não existe nada que faça você chegar aonde você quer se você mesmo não fizer o que tem que ser feito. É de praxe, né? E o oráculo responde assim, gente. Agora eu vou falar do sonho rapidinho que eu tive, como dica prática. Estudem os seus sonhos, observem, anotem. Falem o dia inteiro que vocês vão sonhar, que você vai se lembrar. Anotem assim que lembrar. Estudem técnicas de sonho. Porque eu tive uma resposta muito interessante essa noite. Foi quando... Eu vou falar o sonho pra vocês resumindo e no final eu vou falar a tradução. Eu sonhei que eu estava em um paredão assim, de frente eu via, logo de frente eu visualizava uma planta que eu falava que era tabaco, mas não era tabaco, porque tinha uma silhueta assim... igualzinho, bem longo, algas marinhas. Eu vou explicar por quê. Do lado umas secas, do outro uma verdinha bem clarinha, algas marinhas. Aí eu falava, águas marinhas. Eu falava, essa planta é tabaco, eu falava. Isso é tabaco. Aí nisso aparecia uma amiga de um outro projeto, de outras coisas que não tem nada a ver. Ela aparecia assim, e ela, que legal. Aí eu mostrava pra ela como se fosse uma planta de tabaco, né? Aí, olha só, o sonho continuou. Aí, daqui pra frente, o terreno era decline, era meu terreno baldio, bem decline, e eu via lá bem no centro um pé de jaca. Adoro jaca, um pé de jaca enorme. Eu ficava visualizando aquele pé de jaca, eu começava a ver esse pé de jaca, eu começava a ver que tinha frutos, começava a buscar se tinha fruto, tinha alguma fruta aqui, uma jaca ali, escondidinha, mas via. O cenário era como se fosse uma noite escura, mas noite de lua cheia, tava tudo muito bem visível. E eu ficava meditando, aproximando, olhando, pensando sobre aquele pé de jaca, de como que eu ia escalar aquele pé de jaca, porque ele era estratosférico, ele era gigantesco e não tinha base de apoio, porque eu lembro as infâncias que eu viajei para a terra natal e eu subi em pés de manga, em pés de árvore frutíferas e tinha um apoio, mas eu ficava com muita vontade de subir, e eu tinha a sensação de que ninguém subia esse pé de jaca, que ele era meio que não dava para subir, eu ficava convicta de que eu iria ter que subir para pegar aquelas jacas, e eu via uma jaca se ramificar, porque é interessante, elas nascem bem do galho, né, do tronco, nasce um ramo do galho, aí eu vi ela se balançava assim como folha, né, interessante. Aí, resumindo esse sonho, gente, no começo, quando eu vi as folhas em forma de água marinha, é a minha predisposição mental de querer separar o útil, o tóxico, tabaco, do não tóxico. Por quê? Porque não era tabaco, era águas marinhas. E águas marinhas, pra mim, é tudo de bom, é a sétima maravilha do mundo. Eu adoro águas marinhas, é coisa muito importante pra mim. Muito nutritivo, muito tudo mesmo. Águas marinhas, o contrário do tabaco. Então, no que eu corto, não sei se eu falei pra vocês a parte que eu olhei pra planta no começo e falava que era tabaco e cortava a parte seca. Não sei se eu falei dessa parte, mas eu cortava a parte seca. Aí, continuando, no que eu cortava a parte seca, ficava só a parte verdinha, né? Quando aparecia a minha amiga, eu falava pra ela que era tabaco. E essa parte, gente, é a predisposição mental que eu tô de separar o joio do trigo mesmo. Você entra no arquétipo do inconsciente coletivo, independentemente de seja de livro de religião X, Y, você vai entrar nesses padrões, porque são egrégoras, padrões, arquétipos já formados na mente coletiva que você acessa. A gente não cria nada, a gente só acessa. E separei o joio do trigo, eu cortei a parte que não prestava da parte boa. Isso é o meu aspecto, a minha predisposição mental que eu tô no momento para ter esse tipo de atitude mental. Aí depois
continuando no terreno difícil, o pé de jaca vai simbolizar aquele pé de jaca inacessível. Essa a continuação desse trabalho que eu tô fazendo, porque realmente você for observar, quase ninguém, dificilmente você vê o pé de jaca inacessível, esse aspecto que a gente tem da nossa sociedade de não explorar esse aspecto do consciente coletivo, do poder da mente. Eu vou ter que usar esses padrões meio que ultrapassados, né? Meio que desgastados por conta dos supostos terapeutas. A gente aí tá com um contexto meio desgastado, mas é bem isso, um padrão da capacidade da mente é pouco explorada por poucos, por isso que eu olhava aquele pé de jaca e via que como é difícil subir naquele pé de jaca. Eu ficava tentando, no que eu fico tentando subir no pé de jaca é a minha predisposição mental de querer explorar esse aspecto do poder da mente. Gente, eu tô vendo palestra todo dia do Neville Goddard. Eu tô vendo aqueles vídeos aqueles vídeos de mineral que estimula o poder, a mente, bastante, treinando muito, condicionando a mente, não deixar a mente no passivo e sim no ativo, escolher mais meus pensamentos. Eu tô muito centrada nisso, porque eu tô muito naquela coisa de que o tempo é pouco, não que minha vida vou morrer logo, mas a vida relativamente ela é curta, né? E eu queria aproveitar o melhor numa situação física também boa, porque a gente começa a se degenerar relativamente num tempo muito curto. Eu queria aproveitar, e enfim, o tempo curta, o tempo cobra da gente, né? E eu queria realmente. E nisso eu já comecei a levar a sério. Foi quando eu falei, bem, chega de estudar, tá na hora de praticar. E hoje eu tive esse belíssimo sonho como resposta, gente, falando de que esse pé de jaca é aquele desejo que você tem, aquela coisa que você almeja, aquela fruta que eu tanto amo, que eu tanto admiro, que é a jaca. E o aspecto inacessível que eu tô explorando no momento, que é essa coisa do poder da mente, do poder de você centralizar a sua mente. Então, gente, é isso. O que eu tinha pra falar era isso. A gente tem que não só jogar o oráculo, ficar perguntando, mas também dar um respaldo pra mente, pra gente ter uma resposta, pra gente ter um direcionamento. Era só isso mesmo, gente. Qualquer dúvida, vocês, por favor, deixem nos comentários, tá ok? Aguardem novos vídeos. Até mais. Beijo.